Olá, a medicina avançou, as pessoas estão se cuidando mais. Mesmo assim, o câncer de mama tem tudo para continuar sendo o tipo mais comum da doença entre as mulheres do Brasil este ano. A constatação é do Instituto Nacional de Câncer, que estima a ocorrência de quase 74 mil novos casos registrados até o fim de 2024. Os números assustam e como mostra a importância também de se prevenir de todas as formas para que você que está assistindo aí o Cena Pública não faça parte dessa estatística perigosa. Geralmente o câncer de mama é silencioso e a mulher não apresenta sintomas, por isso o alerta é constante e a principal forma de prevenção ainda é o diagnóstico precoce. Para falar sobre as ações da campanha Outubro Rosa, estão aqui no estúdio a doutora Cristina Benevides, que é diretora do Instituto de Prevenção do Câncer do Ceará, e a enfermeira Riana Nobre, ela é coordenadora das redes de atenção à saúde da Secretaria Estadual da Saúde. Muito obrigado às duas pela presença, vamos esclarecer aí, que não falta dúvida, né, pessoal? Sempre tem. Olha, a doutora Cristina Benevides, ela é médica com residência em ginecologia e obstetrícia e mestre em patologia com foco na microbiota vaginal e a relação com as lesões precursoras e o câncer do colo uterino. Também possui especialização em educação na saúde para preceptores do Sistema Único de Saúde e MBA em gestão de negócios de saúde. A Riana é enfermeira especialista em saúde da família, UTI, em processos educacionais na saúde e mestre em saúde da família. Mais do que habilitadas as duas para a gente conversar aí com você de casa. Vou começar pelo basicão. O que exatamente causa o câncer de mama, doutora? A causa do câncer de mama, ela é uma proliferação desregulada das células da mama. Normalmente as células que acontecem no ducto mamário, tá? Não existe uma causa específica, não existe um fator causal, como no câncer do colo do útero, que a gente tem o HPV como fator causal, tá? Mas, assim, existem fatores de risco que aumentam a chance daquela mulher desenvolver o câncer de mama ao longo da vida. Quais seriam eles? Bom, existem alguns que são modificáveis e outros que não são modificáveis. Os fatores que são modificáveis, a gente pode citar como exemplo, sobrepeso, o excesso de peso, né? Obesidade é um fator de risco, tanto para o câncer de mama, outros cânceres e também para outras doenças, como as doenças cardiovasculares. O sedentarismo é um fator de risco, porque se você controlar o peso, melhorar a alimentação e praticar atividade, você pode diminuir até 30% a incidência do câncer de mama, né? Fora os benefícios para o corpo todo, né? Exato. Há uma alimentação, né, inadequada, uma alimentação rica em gorduras, também com muitos embutidos, alimentos enlatados, fast food. Isso aí também é um fator de risco, né, para o câncer de mama. E aí vem ao contrário, a mudança do estilo de vida, né, uma alimentação saudável, a prática regular de atividade física, o controle do peso. É importante a gente falar também da amamentação como um fator que reduz o risco do câncer de mama, tá? E aí os fatores que a gente não consegue mudar, os que não são mutáveis, que aí é a genética da pessoa, existe lá no seu genoma, né, a predisposição para aquilo, e também a história familiar, os fatores hereditários do câncer de mama. Perfeito. Riana, você é coordenadora das redes de atenção à saúde da SES aqui no estado. O que é exatamente essa rede de atenção à saúde? A coordenação das redes de atenção à saúde na Secretaria de Saúde do Estado, ela tem a missão, né, ela tem como competência acompanhar algumas redes que são prioritárias para o Estado do Ceará sob o olhar, né, da perspectiva de rede. Dentre elas, a gente destaca as doenças crônicas não transmissíveis, né, as famosas DCNTs. Né, que aí a gente tem a hipertensão, a diabetes, né, que aí tem um grande boom aí, né, e além disso a oncologia, né, o câncer especificamente é onde nós acompanhamos nessa rede aqui no estado do Ceará. Então, esta coordenação dentro da Secretaria de Saúde do Estado, né, ela tem esse olhar técnico para acompanhar a oncologia, né, não apenas para o tratamento, mas o olhar desde a promoção à prevenção, o diagnóstico precoce, o tratamento, a cura, o cuidado paliativo, né, olhar para a rede como um todo.
A gente já tem conseguido descentralizar de Fortaleza leitos oncológicos espalhados pelo estado? Como é que está a situação Desde hoje? o ano passado, né, a doutora Tânia, nossa secretária de saúde, né, tem trabalhado fortemente com a premissa de regionalizar o tratamento para a alta complexidade, né, e aí a gente tem, né, nós atualizamos um documento importante, que é um documento que traz um diagnóstico do estado do Ceará com relação à oncologia, né, de que forma o estado do Ceará oferta ações e serviços de saúde e o que é que a gente precisa fazer até 2027 para melhorar essa atenção oncológica no estado. E aí a gente traz não apenas o olhar para novos serviços, né, para o tratamento, mas também de que forma a gente consegue captar nossas mulheres, nossos homens de forma precoce para prevenir que essas pessoas adoeçam. E aí, a partir desse documento, a gente traz que hoje o estado do Ceará nós possuímos 9 serviços de alta complexidade em oncologia, que estão localizados em 3 regiões de saúde, né, que para a saúde, nós somos divididas por regiões de saúde. São 5 aqui? São 5 regiões. A região de saúde de Fortaleza, que é composta por 44 municípios, dentre eles a capital. A região de saúde de Sobral, que são 55 municípios, dentre eles a cidade de Sobral. A região de saúde sul, né, que ali tem o Cariri, o Centro-Sul e o Vale do Salgado, onde está a Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato. A região de saúde do Sertão Central, que são 20 municípios, que tem ali região Quixadá, né, o Tauá e ali Quixeramobim, toda aquela região. E a região de saúde do litoral leste de Jaguaribe, né, Aracati, Limoeiro do Norte, né, e Morada Nova, ali a região de Russas. Então, isso, né, a partir dessas 5 regiões, nós temos serviços habilitados para prestar essa atenção em alta complexidade, sendo 9 no estado, sendo 7 em Fortaleza, um na região de saúde de Sobral e um na região de saúde do Cariri, né, lá no município de Barbalha, no município de Sobral e em Fortaleza. Desses 9 serviços, um é um serviço exclusivo de oncologia pediátrica, que é o Hospital Infantil Albert Sabin, né? Os demais são serviços que prestam, que a gente chama a nomenclatura de UNACOM ou CACOM, né? O UNACOM é o serviço que presta atenção aos cânceres mais prevalentes e o CACOM, ele trata todos os tipos de cânceres. Desses 9, 2 são CACOM, que é o Hospital Haroldo Joaçaba, que é o ICC, né? E a Santa Casa de Sobral. E aí, mediante a estimativa de casos de cânceres para o estado do Ceará, excetuando-se os casos de câncer de pele não melanoma, nós temos uma estimativa aí de 21 mil novos casos de cânceres, que a legislação do Ministério da Saúde recomenda que para cada 20 mil novos? 21 mil. E que cânceres no geral? No geral. Tá. E que para cada 1.000 novos casos de cânceres, nós deveríamos ter um serviço habilitado. Então, para cada 1.000, um serviço. Se nós temos uma estimativa aí, né, de 2023 a 2025, 21 mil, nós precisaríamos ter 21 serviços. E nós temos 9 serviços habilitados. Então, a gente precisava avançar com esse processo de regionalização na perspectiva de que as pessoas tivessem um atendimento mais próximo das suas residências. E aí, no ano passado, nós tivemos a abertura do serviço no Hospital Regional Vale do Jaguaribe, né, que era uma região que possuía a maior taxa de mortalidade por câncer entre as 5 regiões. Então, epidemiologicamente, essa foi a justificativa da Secretaria, né, para implantar esse serviço. Então, em setembro do ano passado, esse serviço foi aberto na perspectiva de atender os 20 municípios daquela região, mais os 20 municípios de saúde do litoral do Sertão Central. Com isso, desconcentraria essa população vindo para Fortaleza. Ainda viria por conta da radioterapia e por conta daqueles casos de cânceres que o UNACOM não atende, né? E aí, nesse ano, em julho desse ano, a Secretaria avançou com a implantação de mais um novo serviço, que foi no Hospital Regional do Sertão Central, lá em Xeramobim. E aí os 20 municípios que iam para o litoral leste passaram a mandar seus pacientes, né, até esse acesso lá no Sertão Central. Então, com isso, são 2 novos serviços que em breve nós pleitearemos a habilitação desse serviço para que o Ministério da Saúde reconheça que são serviços habilitados no estado. Bacana. Isso que a Riana falou, gente, você vai acompanhar aqui durante o programa, tanto o Instagram da Secretaria da Saúde como a página oficial, tem milhares de informações,
onde é que você deve procurar, enfim, os hospitais que são referência, como a Riana acabou de explicar, é muito tranquilo achar esse tipo de informação. Aí vou aproveitar para perguntar para a doutora, existe a previsão de uma prevenção anual para as mulheres para identificar alguns problemas. A partir de que idade é importante fazer essa prevenção da mulher? Não sei se ainda se chama assim. Existem alguns tipos de cânceres que são preveníveis, tá certo? O câncer de colo de útero, por exemplo, é um câncer 100% prevenível, apto à eliminação como um problema de saúde pública, porque o câncer de colo de útero ele tem um fator causal que é o HPV, e ele tem uma lesão precursora que antecede o desenvolvimento do câncer, e quando a gente trata essa lesão, a gente evita que esse câncer se desenvolva. Tá? Ela é identificável, doutora, na paciente? No exame da Só prevenção no exame? ginecológica. Não incomoda, aquele exame não tem um corrimento? É assintomática. Tá. Por isso que é importante fazer a prevenção. Por isso que é importante você procurar fazer seus exames sem estar com nenhum sintoma, que é exatamente para você prevenir. Aí, nesse caso, a partir de que idade é importante fazer a prevenção? O rastreio do câncer de colo de útero, ele é preconizado pelo Ministério da Saúde, pelo INCA, na verdade, para as mulheres entre 25 e 64 anos de idade. Tá? Mesmo que não tenha vida sexual ativa, de 20 anos, por exemplo? Não, se mulheres que tenham útero, né, que não tenham sido submetidas à esterectomia então... e que tenham iniciado a atividade sexual. Se no caso, se ela for virgem, não tem necessidade. Não precisa exatamente pelo fator causal, que é a presença do vírus do HPV, que é considerado uma doença sexualmente transmissível. Né? No caso do câncer de mama, a gente vai falar daqui a pouco do toque e ainda é uma forma de muita gente ligar o sinal de alerta e procurar o atendimento. Nesses casos, quem está assistindo e, enfim, notou uma alteração na mama, onde é que ela vai, em primeiro lugar? Bom, o câncer de mama, ele tem uma particularidade diferente do câncer de colo de útero. Nós não conseguimos prevenir a ocorrência dele através da mamografia, né? Nós conseguimos prevenir o câncer de mama pela mudança dos nossos hábitos de vida. A gente chama isso de prevenção primária, tá certo? Mas com a mamografia, a gente consegue detectar o câncer de mama de forma precoce, tá? Quando ele ainda não apresentou sinais e sintomas, quando ele ainda não é perceptível no corpo da mulher, e aí com isso nós conseguimos melhorar o prognóstico e as chances de cura, tá? Perfeito. Porque detectando precocemente, sem ele estar perceptível ainda, a gente consegue tratar de uma forma e atingir até 90% de chances de cura. Uma ótima estatística, isso é que é importante. Porque um nódulo, quando ele é palpável na mulher, ele já tem pelo menos 1 centímetro. 2 centímetros já dá para sentir, eu acho, né? Ou menos até. 1 centímetro já dá para sentir. 1 centímetro ele já é perceptível se for mais superficial. E um nódulo com 1 centímetro, ele já pode ser um câncer de mama num estágio mais avançado. Então, assim, o importante é fazer o rastreio mamográfico anualmente, né? Sobretudo nas mulheres entre 50 e 69 anos. Não impede que, se ela tiver menos dos 50, fatores de risco, história familiar, história de cirurgia na mama, fazer antes desses 50 anos, mas o foco principal é entre 50 e 69 anos, porque apesar da incidência ter aumentado ao longo das últimas décadas, porque se tem a estatística de que desde o ano de 2012, a cada ano se percebe um aumento de 1% na incidência do câncer de mama. Então, apesar de estar acontecendo um aumento, né, da incidência do câncer de mama em idades mais jovens, essa incidência, né, a população em que acontece o câncer de mama ainda é maior nas mulheres entre 50 e 69 anos. Mas os sinais que podem ser um sinal de alerta, né, que oriente a mulher a procurar atendimento médico, são nódulos, né, apesar de que a grande maioria não precisa pânico, porque a grande maioria... Todo nódulo é cancerígeno ou não? Não.
Tá, mas todo nódulo tem que fazer a biópsia. Tem que ser, nem sempre a biópsia, mas ser investigado. Ou realizar um ultrassom, uma mamografia, o exame clínico, tem que ser investigado pelo profissional. Mas, assim, nem todo nódulo ele vai ser câncer. Na verdade, a maioria, de fato, não é. Mas um nódulo é um sinal de alerta. Uma descarga papilar, o que é isso? É uma secreção saindo do mamilo. Eu vou só lhe interromper. A gente até tem um quadro, vou pedir para o Carlos Augusto botar aqui, que são sinais de atenção, por exemplo. Vamos começar de um por um ali. Mamilo invertido, é quando entra o bico. É isso, né? Isso aí já é um sinal de câncer de mama já mais avançado. Certo. Porque quando as células tumorais invadem os ligamentos da mama, que ficam ali ao redor do mamilo, eles causam essa retração mamilar. Aí tem secreção no mamilo que a senhora começou a falar. É a descarga papilar. Também não é toda descarga papilar que preocupa, tá certo? Tem uma coloração específica? Sim. Tá. A descarga papilar sanguinolenta e a que é transparente, totalmente transparente, que a gente chama de água de rocha. Né? O termo Lembra médico. Uma secreção de gripe com sangue? Não, é água. Água transparente. Tá. Ou sangue ou água. Essa secreçãozinha tipo leite ou um pouco amarelada não é problema. Ela é comum. Caroço na axila. Aí é outro sinal. O principal local de metástase do câncer de mama são os linfonodos supraclaviculares, linfonodos axilares e cadeia linfonodal mamária interna. Então, nódulos supraclaviculares ou os nódulos em axila também podem ser sinais de alerta. E aí, quando já tem um nódulo axilar, é considerada já doença metastática. Inchaço em parte da mama. Um nódulo, ou um edema pode levar a essa percepção de inchaço. Mas o período menstrual também altera, dá esse inchaço, né? Sim. Dá para diferir? É diferente? Quando é a mastalgia e o edema cíclico, ele vai acontecer bilateral e vai também acontecer dessa forma cíclica. A dor na mama, ela é mais frequente na segunda fase do ciclo menstrual, ou seja, entre o 14º e o 28º dia do ciclo menstrual. Aí ele fala ali inchaço em toda a mama. Em toda a mama, aí uma doença mais avançada, que aí provoca. Tem alguns tipos de cânceres que são os carcinomas inflamatórios, que aí ele provoca vermelhidão e inchaço na mama toda. A irritação na pele e a pele com um aspecto enrugado, que nós também chamamos de pele em casca de laranja. Também é por conta da infiltração da pele pelas células tumorais. Parece aquela pele de celulite? Não. É parecida, o poro é mais dilatado, basicamente. Fica mais... É como uma casca de laranja mesmo. É muito interessante a similaridade. Fica áspera, bem rugosa. Mas leva muito dúvida. Às vezes a gente recebe paciente no consultório que minha pele está áspera, eu estou com câncer de mama. Então, assim, não precisa pânico, está na dúvida, procura o profissional que é mais... É importante. Volta aqui para a gente, Carlos Augusto, que a doutora falou uma hora sobre esses membros superiores, a senhora apontou e estava no quadro. O local onde os principais locais de metástase do câncer de mama são as fossas supraclaviculares. Porque ela vai tocar e vai sentir um incômodo. Alguns nódulos, uma nodulação, do mesmo jeito que você percebe o nódulo na axila, pode perceber aqui. E menos frequente nessa região que é a cadeia mamária linfonodal interna. Perfeito. Com alguns desses sintomas, Riana, que a gente falou agora, mostrou até o infográfico. A pessoa que está em casa, ela pode ir no postinho ali do bairro mesmo para ter o primeiro atendimento? É assim que funciona? Isso mesmo. A porta de entrada, é a atenção primária à saúde através das unidades básicas de saúde que nós temos aqui no estado. São mais de 2.900 unidades básicas de saúde que toda e qualquer mulher, ou todo e qualquer cidadão pode buscar sua unidade básica de saúde, procurar um atendimento, seja por um enfermeiro ou por um médico, um profissional que seja capacitado para prestar o atendimento a esta mulher e, a partir disso, examiná-la e realizar a solicitação do exame e encaminhá-la para o serviço de atenção especializada de referência para essa mulher ter acesso. A gente
pelo que eu conversei aqui com vocês, é primordial que seja feita a mamografia para a identificação. Como é que está a situação hoje em dia aqui no Ceará de acesso a esse exame? Aqui no estado do Ceará, né, nós temos uma condição que nós consideramos um tanto satisfatória, né? A gente tem número de mamógrafos suficientes, né? Nós temos em torno de 62 mamógrafos no estado do Ceará. Desses 62 mamógrafos, 25 são de gestão estadual, né? Onde nós temos aí 22 nas 22 policlínicas regionais espalhadas em todas as regiões de saúde do estado. Então, a gente precisa, de fato, sensibilizar, a gente precisa informar, fazer com que essas mulheres consigam ter esse acesso ao exame, até porque nós temos equipamentos suficientes para que elas consigam rastrear de forma precoce, né? Identificar e diagnosticar precocemente. Perfeito. O Cena Pública vai para o intervalo, eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e no canal da TVC no YouTube. Acesse lá o conteúdo, aproveita para seguir e compartilhar. A gente volta já. Estamos de volta com Cena Pública, comigo no estúdio, a diretora do Instituto de Prevenção do Câncer do Ceará, Cristina Benevides, e a coordenadora das redes de atenção à saúde da Secretaria Estadual da Saúde, a enfermeira Riana Nobre. Em pauta, as ações de alerta e prevenção do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. Doutora, dar essa notícia não deve ser uma coisa muito tranquila, né? E existe como preparar essa paciente para receber o diagnóstico? Porque deve ser um trabalho multidisciplinar também, dentro do contexto. Isso. O Instituto de Prevenção do Câncer é uma unidade secundária de saúde integrante da rede CESA. E nós recebemos as pacientes, né? Que já são encaminhadas, tá? Exato. Só lhe interromper. A demanda de lá, eu quero fazer um exame, por exemplo, eu estou com dúvida. Eu posso ir direto ao Instituto ou eu tenho que ser encaminhado? Não, nós recebemos pacientes via regulação, via certo. central Não de regulação do adianta ir lá buscar Estado. Atendimento, tem que ser encaminhado. Os municípios do estado do Ceará, né, vários municípios, nós temos, né, pactuação com esses municípios, e aí as mulheres recebem os resultados alterados, ou de mamografia, ou de ultrassom, ou percebem um nódulo, e aí elas são encaminhadas para atendimento lá na unidade. E aí, chegando lá, elas vão ser atendidas pela equipe de mastologia, porque aí lá nós já temos um atendimento especializado, até porque é um atendimento, né, ele faz parte da rede ambulatorial especializada de atenção à saúde. E aí, chegando lá, a paciente vai complementar algum exame que seja necessário. Se ela tem uma mamografia alterada e precisa fazer um ultrassom, ela vai ser encaminhada para fazer esse ultrassom. Mas, na grande maioria das vezes, elas são encaminhadas, de fato, para realizar a biópsia daquela lesão, tá? Essa biópsia, ela vai ser realizada, que a gente chama de punção por agulha grossa. É um equipamento que se usa como uma pistola. Você faz anestesia local, lá no nódulo, né, na área de interesse. E aí, depois que está anestesiada, o mastologista vai lá, faz a perfuração na pele e dispara essa pistola e aí retira um fragmento grande e esse fragmento vai para análise. Esse procedimento ele pode ser realizado guiado por ultrassom ou à mão livre, tá? Quando o nódulo é maior. E aí, de posse desse resultado, o exame vai para análise no laboratório de patologia, que também está lá na unidade, né? Também fica lá no Instituto de Prevenção do Câncer. E aí, de posse desse resultado, é que se comunica a situação, paciente, o diagnóstico à paciente. Mas, de fato, nós sempre, assim, procuramos que esse atendimento seja realizado pela equipe multidisciplinar. Nós temos assistentes sociais e psicólogas para darem suporte à paciente na hora do recebimento desse exame. E o importante é a gente lembrar que aquele diagnóstico ali, na verdade, não é o fim.
mas o começo. Pode ser a salvação. Pode ser a né? salvação dela, porque é a partir daquele resultado que a mulher precisa se empoderar e seguir o caminho dela, procurando sua cura. A reincidência é muito alta do câncer de mama? Do câncer de mama? Sim. Um grande fator de risco para a mulher ter câncer de mama é o fato de já ter tido câncer de mama na mama contralateral. A cada ano que passa, aumenta 0,4% a chance da mulher ter câncer de mama na outra mama, se ela já tiver tido câncer em uma mama. Então, ter tido câncer anteriormente é um fator de risco. E também, parentes de primeiro grau, a gente diz, teve uma tia minha avó, uma prima teve câncer de mama. Não preocupa. Mas não se é for, predisposição não nesse é caso, predisposição. Né? Tá. Mas se for um parente de primeiro grau, como pai, mãe, irmão ou filho, aí sim. Qualquer câncer? Câncer de mama. De mama especificamente. Câncer de mama. Né? E aí a gente pode falar um pouquinho sobre o risco do câncer de mama em homens. É raro, mas acontece. 1%, eu vi que é 1% dos casos identificados no Brasil ou no mundo? No mundo. 1% de todos os casos de câncer de mama, 1% pode acontecer em homens. Para o pessoal saber, porque a gente tem glândula mamária também. O procedimento é o mesmo, é quimioterapia, às vezes é extração com ginecomastia, é assim que funciona? Isso. No homem, como o percentual é muito baixo, 1%, não há necessidade de fazer mamografia de rotina. Então, para o homem é mais importante ficar atento aos sinais de alerta, que são aqueles que você já mencionou. Ou se mãe e irmã tiveram casos na família também, é bom investigar? Não tem essa correlação, não. Mas, ao contrário, se tiver um caso de câncer de mama em homem na família... É bom as mulheres investigarem. É importante. Bacana. Sim. A gente está falando aqui da identificação, desse atendimento multidisciplinar. Esse passo a passo, ele é muito importante para o sucesso do tratamento também, não é, Riana? Como é que funciona? Ela foi identificada, ela já está sendo atendida lá no Instituto de Prevenção do Câncer. A partir daí, o que acontece? A partir do momento, né, que essa mulher tem um diagnóstico, né, ela é encaminhada novamente para o seu município de origem, né, para que o seu município de origem possa regular essa mulher por meio da central de regulação do Estado, que a partir daí ela será encaminhada para um dos serviços que eu citei aqui, né, mediante o município de residência dela. E aí ela será encaminhada, né, para uma primeira consulta, né, para ser avaliada por um oncologista, para definir a modalidade terapêutica que será instituída para ela. Seja por meio de uma cirurgia oncológica, seja por meio de uma quimioterapia, seja por meio de uma radioterapia. Então, a partir daí, ela inicia, né, todo o seu itinerário terapêutico dentro de um serviço de alta complexidade em oncologia para ter, de fato, acesso ao tratamento em tempo oportuno. E aí, reforçando a fala da doutora Cristina, né, o estado do Ceará, ele possui 887 mil mulheres de 50 a 69 anos, né? Que 50% destas devem realizar o exame no ano e 50%, né, no ano seguinte. Ou seja, a cada 2 anos, essas mulheres devem estar repetindo a sua mamografia. E aí, a gente já falou que nós temos mamógrafos suficientes no estado. Existem diversos fatores associados ao não sucesso nessa cobertura, né? O que de fato acarreta? E aí, a gente, desde o ano passado, né, fortemente a gente vem monitorando isso, vem dialogando com as regiões de saúde, vem dialogando com os municípios na perspectiva de identificar essas mulheres, onde elas estão, mapeá-las para que a gente consiga, em tempo oportuno, oferecer o exame de mamografia. Alertar mesmo, que não seja só no Outubro Rosa, né? E aí, a gente tem aí realizado em torno de 120 mil mamografias ano. Então, a gente precisa aí conseguir, né, chegar mais próximo dessas mulheres de alguma forma. E existe hoje, né, como é que a gente sabe o número de mamografias realizadas, né? Existem sistemas oficiais do Ministério da Saúde. É tudo interligado, né? Não basta apenas realizar, eu tenho que registrar a realização do exame. E aí, a gente precisa chegar nessa cobertura mínima, né, para que a mulher consiga ter acesso ao seu diagnóstico de forma precoce mesmo e ter a cura. Perfeito. Doutora, quem foi identificado e fez o tratamento, o que foi necessário para ficar bem?
Existe uma medicação para o resto da vida? É um tratamento que vai continuar para sempre? É assim que funciona? No caso de câncer de mama? O tratamento, na verdade, ele vai depender do estádio de diagnóstico, tá? Infelizmente, no nosso estado, a Riana pode confirmar esse dado, 50% dos casos, eles são diagnosticados nos estádios 3 e 4. Que seria, que são vai estadiamentos até mais tardios. Vai até 5? A média? Exatamente. Tá. 3, 4 é mais da metade, né? Exatamente. Que é um estadiamento tardio, né? Isso aí já reduz as chances de cura, tá? Para as mulheres. Então, é fundamental esse diagnóstico precoce, que as mulheres façam as suas mamografias para que a gente possa aumentar o diagnóstico em estadios mais precoces, possibilitando a cura dessas mulheres. E aí é importante, você falou, não se preocupar só no mês de outubro. Sim, é né? verdade. A nossa grande preocupação é exatamente isso, essa taxa de absenteísmo, a ociosidade dos mamógrafos que estão aí disponíveis para as mulheres fazerem seus exames, para os municípios organizarem os seus rastreios, que é muito importante essa organização, não deixar só sob a responsabilidade da mulher. E aí, no caso, são as secretarias municipais, né? Os gestores de saúde também tomarem essa responsabilidade para si. E é por isso que esse ano a campanha da Secretaria a campanha do Outubro Rosa, da Secretaria da Saúde, é de outubro a Outubro Rosa, porque existe um comprometimento, né, um compromisso da gestão de que esse acompanhamento se dê pelo ano todo. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu sei que tem muita mulher que tem essa dúvida e às vezes evita fazer o exame por conta disso. Eu vou perguntar para 2 mulheres. Dói a mamografia? Não, a mamografia não dói. Ela pode causar um desconforto temporário, mas é um exame muito rápido, né? Eu ainda não realizei o exame, né? Eu acabei de fazer 40 anos, né? Não parece. E aí, né, daqui a pouco, conforme a doutora Cristina já mencionou, a faixa etária preconizada para o Ministério da Saúde é de 50 a 69 anos. É a faixa etária que a gente adota, né? E aí a gente precisa desmistificar isso na cabeça das... Mas tem essa lenda, não existe? Sim, com não, certeza. Dói e tal. Existem pesquisas, né, evidências científicas que trazem, né, com relação ao medo, né, um fator muito importante da não realização do exame, com certeza. Toda a cirurgia de mastectomia, não é isso que eu quero saber. Se todo nódulo vai ser necessário fazer a mastectomia, a retirada da mama, ou vai depender do tamanho dele? O nódulo maligno, não é? Maligno, no caso, desculpa, o que já foi identificado. O nódulo que já foi identificado como câncer. Porque o benigno não precisa tirar, não precisa, né? Tá, você pode acompanhar. Se tirar é por estética, porque incomoda, exato, exato. Mas quando foi identificado que é maligno e se todo nódulo é necessário fazer a retirada, a mastectomia? Existem vários tipos de cirurgia, tá? Quando o diagnóstico é feito inicial e a doença está localizada, pode ser feito o que se chama de quadrantectomia. Que é o quadrante que é retirar da mama que tira, só aquela região da mama acometida. Quando é mais avançado, você faz a mastectomia total. Mas a mastectomia também pode ser com ou sem a preservação do mamilo, tá? E existe a mastectomia radical, que é quando você tira a mama, mamilo e faz o esvaziamento, a gente chama esvaziamento axilar. O que é o esvaziamento axilar? É a retirada dos linfonodos da axila. E aí, voltando um pouquinho na sua pergunta anterior, que eu não concluí, acredito que você me perguntou a respeito do tratamento, de medicação, de quimioterapia. Então, assim, a necessidade de quimioterapia também vai depender do estadiamento, né? E também de radioterapia, porque muitas vezes é feita a quimioterapia e a radioterapia para complementar a cirurgia. Tá? Isso é tudo monitorado a partir dos dados ali, se melhorou ou se piorou? Vai depender do tipo histológico, do estadiamento, da presença ou não de receptores hormonais. E aí tem alguns medicamentos que também a gente faz
no pós, né? No pós-cirúrgico, pós-quimioterapia, pós-radioterapia, que é o tamoxifeno e outros, né? Que também podem ser feitos na tentativa de bloquear os hormônios, né? E evitar ou diminuir a chance das recidivas. Perfeito. Olha, antes da gente ir para o intervalo, vou pedir aqui para o Carlos Augusto botar o vídeo da campanha do Ministério da Saúde esse ano com relação ao Outubro Rosa. Vamos dar uma olhada. Ao longo dos anos, as mulheres vêm conquistando seu espaço. Hoje podemos traçar o nosso caminho e tomar as nossas decisões. Cortar o cabelo do jeito que você gosta, usar o que te faz bem, estar bem consigo mesmo é fundamental. Mas ainda precisamos de força para enfrentar os desafios do dia a dia. E para ter força, antes de qualquer coisa, temos que olhar para nós mesmas. Conhecer a si mesma é a melhor forma de aprender a identificar quando algo não está certo. O câncer de mama e o câncer do colo do útero são 2 dos tipos mais comuns entre as mulheres no Brasil. Mas existe prevenção e tratamento para eles. Por isso, é importante se cuidar o ano inteiro. Mulher, seu corpo, sua vida. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Bacana. O Cena Pública vai para o intervalo rapidinho, a gente volta já. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e no canal da TVC no YouTube. Quem participa do programa hoje é a doutora Cristina Benevides, ela é diretora do Instituto de Prevenção do Câncer do Ceará, e a enfermeira Riana Nobre, que é coordenadora das redes de atenção à saúde da Secretaria Estadual da Saúde. A gente está falando sobre as ações da campanha Outubro Rosa, de prevenção e alerta sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Riana, a gente terminou o bloco mostrando o vídeo do Ministério da Saúde com relação ao Outubro Rosa, e o que me chama a atenção é que está diretamente relacionado com o câncer de colo de útero também. Isso é uma novidade? Na verdade, eles estão aproveitando, né, a oportunidade para trabalhar a mulher com foco no seu corpo. Foi bem isso que a campanha falou mesmo, né? Exatamente. Se conheça mais. Tem um tema, pode falar da campanha, eu vou já achar aqui. O foco, na verdade, é não olhar para a doença, né, mas é olhar para a mulher, para conhecer o seu corpo, e aí fazendo a menção tanto ao câncer de mama, como ao câncer de colo de útero, né? E aí ele traz também uma tonalidade diferente, né? Porque a gente está acostumado muito com o rosa, mas chamando a atenção para as mulheres, né? Para a etnia, né? A raça, a cor das... Que é a cara do Brasil, né? Exatamente, né? E aí, até porque existem evidências científicas, né? Que trazem que muitas mulheres não realizam o exame, né? No Brasil, em torno de 30% das mulheres nunca realizaram uma mamografia. É importante se destacar. Mesmo? Exatamente. Mesmo em regiões que têm acesso? Isso, mesmo em regiões. A gente vê aí o Sudeste, né, como uma região que tem uma cobertura melhor. E é a que mais concentra os casos novos, né? Exatamente. E, além disso, a gente tem aí as mulheres com baixo nível de instrução, nesses números, né? As mulheres que possuem um baixo nível de escolaridade. Exatamente, que estão associadas ao não conhecimento, né, da realização do exame. O tema da campanha é Mulher, Seu Corpo, Sua Vida, isso. E explica exatamente isso que a Riana estava falando agora. Mas é medo dessas mulheres que não procuram, apesar da estatística dizer que muitas não têm estudo avançado. Você acha que é medo de identificar ou realmente a falta de informação? É a falta do conhecimento sobre a importância do exame, é o medo associado, né, a isso, é o acesso, muitas vezes, né, de áreas mais distantes para chegar, né, às vezes é o transporte. Às vezes não tem tempo mesmo. Às vezes é a rotina, né, da mulher diária, né, que acaba diante de tantos afazeres, ela não consegue ter um tempo para se cuidar e aí buscar, né, a realização do exame. Eu vou fazer a pergunta para a doutora bem específica, mas eu quero saber de ti também, Riana, se você é contra ou a favor do autoexame. Eu sou a favor, né? Tá. Eu acho que a mulher ela precisa conhecer o seu corpo. Acho que é importante a mulher olhar para o seu corpo não apenas naquele momento, mas assim, sempre, para que ela consiga identificar qualquer alteração que venha a ter e ela buscar ajuda médica. A senhora é contra ou a favor, doutora? Bom, bom, eu gostei do bom. Depende, né? Tem alguns aspectos. Porque ele não é determinante, é isso que tem que ser claro, né? Assim, o
o autoexame, ele teve o seu valor, tá certo? Ele foi uma campanha exitosa, tá? É tanto que até hoje se fala em autoexame, tá? Mas nós conversamos inicialmente a respeito de que quando o nódulo ele é perceptível, já está complicado o negócio. Já, exatamente. Então, assim, os trabalhos mostram que não tem redução de taxa de mortalidade, nem aumento de sobrevida, nem de cura, tá certo? Quando o nódulo é detectado através de autoexame. Que o que é importante mesmo é a realização da mamografia. Que aí a mamografia, sim, aumenta a chance de cura, aumenta a sobrevida, diminui as consequências da cirurgia, porque possibilita uma cirurgia mais conservadora. Mas o autoexame não é para ser relegado, não. É como a Riana falou, é importante a mulher conhecer o próprio corpo, né? A gente muda um pouquinho o termo para falar em autopercepção da mama. É importante você conhecer, o homem também, porque se detectar, caso seja percebida alguma alteração, você deve procurar o mais rápido possível o atendimento médico. Mas ele não precisa ser feito assim de forma rotineira, todo mês, no primeiro dia da menstruação, no banho, como era preconizado em tempos atrás. Doutora, a gente até falou da amamentação no início do programa, mas existe também uma relação da amamentação com a possibilidade de futuramente causar câncer de mama ou não? Não. Nenhuma Na relação. verdade, a amamentação, ela protege. Tá. Porque fala-se que fica leite ali estocado, às vezes, tudo isso não procede. Não, existem algumas condições, né, de patologia de doenças relacionadas à amamentação, como, por exemplo, as mastites, né? E aí a mastite é uma condição infecciosa que está relacionada à amamentação, que exige tratamento, mas a própria mastite, ela não tem relação com o câncer de mama, não. A amamentação, de fato, ela protege, porque ela promove o amadurecimento das células da mama. E aí, que célula madura diminui o risco de câncer, de proliferação celular exagerada e, consequentemente, câncer. O uso do anticoncepcional é um fator de risco para as mulheres, no caso do câncer de mama? Ainda é um pouco controverso. Tem alguns estudos que mostram que sim e outros que não. Pela presença do hormônio, pode ser que aumente um pouco a incidência do câncer de mama na usuária do anticoncepcional oral. Mas não é um fator causal. Todo mundo que usou anticoncepcional na vida vai desenvolver câncer de mama. Mas é importante que a mulher que tenha usado esteja atenta e faça suas mamografias de forma rotineira. Essa mesma regra segue para quem faz reposição hormonal? Exato. Que aí já estaria ali na idade que preconiza, né? Exato. A partir dos 50. Exato. É bom ficar atento. Quem tem prótese de mama e faz a mamografia, a prótese atrapalha a identificação do nódulo? Na verdade, assim, a prótese em si, ela não é fator de risco para câncer de mama, ela não causa câncer, tá? Mas ela pode atrapalhar um pouco a investigação, por exemplo, pode dificultar uma biópsia, né? A mamografia, por exemplo, dependendo, né, de como pode ter que repetir o exame às vezes, porque não ficou claro ali. A própria mamografia pode ter uma dificuldade maior da técnica que está fazendo o exame de executar aquela mamografia. E quem tem a prótese faz uma incidência a mais na mamografia. Quem não tem prótese faz 2 incidências, que é... O que é exatamente uma incidência? O retrato da mama. A imagem, tá. O retrato da mama. Quem não tem prótese faz lateral, uma de um lado para o outro e a outra de cima para baixo, certo? Na verdade é assim, médio lateral e a outra de cima para baixo, tá? Essas 2 incidências para a gente ver a mama, no raio-x da mama, né? Que a mamografia nada mais é do que um raio-x da mama. Da mama, né?
Uso de piercing, tatuagem naquela região, isso é predisposição ou não tem relação nenhuma? Não, para câncer de mama não. Mas o piercing vai precisar ser retirado no momento da mamografia. E quem tem a prótese, além dessas duas incidências, faz uma terceira incidência, que é puxando a glândula mamária, tirando ela da prótese e apertando ela aqui um pouquinho fora da prótese. Tá. Isso a técnica lá vai saber fazer direitinho? Vai saber fazer. E um detalhe que é importante é que, por exemplo, quando você for fazer a mamografia, o uso de cremes e talco, ele pode atrapalhar a qualidade da imagem. Já evita ali no dia. É bom no dia já evitar usar um hidratante. Desodorante que vem até aqui, a gente às vezes passa demais. Mulher trans, não sei como é que a gente está lidando com isso agora, porque é relativamente uma coisa nova. É a mulher que tira a mama. Muitas vezes, acho que grande parte do sonho é realmente tirar a mama, ela tem ainda que fazer essa investigação, homem trans, gente, lá fui eu me confundindo. Homem trans precisa fazer essa investigação, mesmo tendo retirado as mamas? Sim, porque quando você retira a mama, você reduz o risco, mas não elimina totalmente. Tá. Então, é importante estar atento, né? Fazer os ultrassons, o exame clínico de rotina. Se tiver colocado a prótese, vai precisar continuar fazendo a mamografia. Vai diminuir o risco pela retirada da glândula, mas não elimina totalmente. Só me corrigindo de novo, você perguntou para homem trans, que são homens que fizeram aí a mudança de sexo. No caso, muitos tiram as mamas, mas é necessário investigar de qualquer forma, porque pode ter, afinal de contas, hormonalmente tem muita coisa ali que pode predispor ao surgimento de um câncer de mama no futuro, né? É isso. É assim, na verdade, o hormônio, no caso do homem trans, ele vai bloquear, não é o hormônio feminino, mas tem a genética. Tem a genética que predispõe. Rina, que Rina. A gente está falando aqui de todo o tratamento, aí vem a consequência de muitas cirurgias que são feitas, a retirada da mama. Como é que é esse atendimento aqui no Ceará hoje? Todos os hospitais, né, que realizam o tratamento de alta complexidade, eles devem, né, mapear essas mulheres para que elas tenham, né, acesso à reconstrução mamária. Isso tudo já é garantido pela saúde do Estado. Exatamente, isso tudo já é garantido, né? E aí, desde o ano passado, né, a gente vem nessa perspectiva de mapear essas mulheres para que esses estabelecimentos consigam, né, dar acesso a essas mulheres de uma forma tão importante, né, de conseguir que elas consigam ter acesso à sua reconstrução mamária. E aí, esse trabalho ele tem sido feito, né, até porque o Estado do Ceará foi contemplado no ano passado com política nacional de acesso à reconstrução mamária. Mais de 996 cirurgias, né, foram direcionadas para o Estado do Ceará, e a gente precisaria mapear essas mulheres para que elas conseguissem, né, retornar a esses hospitais para realizar a tão sonhada reconstrução mamária. E aí também tem algumas que precisam da reconstrução do mamilo também. Isso, exatamente. Então, da mesma forma que elas têm acesso à reconstrução mamária, né, total, tem aquelas que às vezes não é a mama toda, né? Mas uma parte dela e assim também. Você acha que essa é uma das maiores preocupações das mulheres que têm identificação do câncer de mama, no caso, com relação à autoestima, claro? É um fator importante, né? É um fator importante. Talvez não seja o mais, o prioritário, claro, mas é um fator muito importante. Concordo, doutora, também. É uma das preocupações, assim, que, nossa, vou perder a mama, vou perder o cabelo, às vezes no tratamento. E é importante ficar atento a isso também, né? É sim, a autoestima da mulher, ela de fato é muito afetada, né? A mastectomia é uma cirurgia mutiladora, né? Então, o ideal é que a reconstrução seja imediata, no pós-operatório. Tirou a mama, no mesmo procedimento. Retirou a mama, já faz a prótese ali. Existem técnicas que permitem ser feito dessa forma. Porque muitas vezes, quando a reconstrução, né, não é possível ser feita imediatamente e é programada para uma etapa
posterior, algumas vezes as mulheres de fato desistem, né? E vai passar por porque tudo de novo. Porque o tratamento é muito desgastante, outra cirurgia, tudo. Que bom. A gente está encerrando, então vamos ser bem categórico agora para quem está assistindo o programa, doutora. Quando é que eu devo ficar em alerta com relação ao câncer de mama? A gente deve ficar em alerta sempre. Sempre. Uma vez no ano, fazer sua mamografia. Vai lá, procura. A partir de que idade? O Ministério da Saúde preconiza entre 50 e 69 anos, mas se a mulher tiver algum fator de risco, que são eles? História familiar, sobrepeso, história de cirurgia prévia na mama, principalmente se for um parente de primeiro grau, pode fazer a partir dos 40 anos de idade. O sucesso na identificação e no tratamento do câncer de mama vai depender do estágio que ele está, quando foi identificado, mas no geral, existe uma estatística de cura? De 90%, né, mais de 90%, pode chegar até a 98% de chances de cura se ele for diagnosticado precocemente. Perfeito. Riana, rapidinho também, só ressaltando, quem tiver dúvida, procura ali o atendimento, pode ser aquele posto de saúde perto de casa. Isso, a porta de entrada são as unidades básicas de saúde. Então, toda e qualquer mulher pode e deve buscar, né, para que ela consiga um encaminhamento, ela seja encaminhada para uma unidade de atenção especializada, né, a partir do Instituto de Prevenção do Câncer, ou as 22 policlínicas regionais que estão espalhadas em todas as regiões de saúde do estado do Ceará. Perfeito. O Cena Pública vai ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez as presenças da diretora do Instituto de Prevenção do Câncer do Ceará, a doutora Cristina Benevides, e da coordenadora das redes de atenção à saúde da Secretaria Estadual da Saúde, a enfermeira Riana Nobre. Muito obrigado às duas pela presença, viu? Obrigada. Quem quiser rever este e outros programas, é só acessar o canal da TVC no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Até lá.